estão muito focados em obter resultados imediatos que lhes tragam benefícios eleitorais e menos, digamos, empenhados em criar as condições, seja quais forem as ferramentas à disposição do gestor público, para uma economia crescer e prosperar sustentável num horizonte mais estendido, é isso? Eu acho que sim. Quer dizer, o Lula, voltando para a sua primeira pergunta, eu acho que ele não quer construir as condições para pavimentar um ciclo longo de crescimento. Ele não quer fazer, acho que ele deixou muito claro isto quando ele tomou a primeira decisão dele, antes de tomar posse, que é estimular a aprovação de uma emenda constitucional que aumentou o gasto público permanentemente em 1,5% do PIB. Ele criou um problema para ele, tinha motivos para fazer isso. A famosa PEC da transição. A PEC da transição. Ao fazer aquilo, ele criou um desequilíbrio fiscal, o desequilíbrio fiscal está aqui conosco, e enquanto nós tivermos um desequilíbrio fiscal, a gente não tem condições de engatar um crescimento de longo prazo. Tanto é que, apesar de inúmeras notícias boas que nós tivemos no ano passado, e foi um ano que terminou muito melhor do que começou, tivemos uma notícia ruim, que é uma queda do investimento. O investimento está em queda no Brasil desde o primeiro trimestre de 2022. O que foi nesse período? E já não era alto, né? E já não era alto. Ora, começa uma crise política, o presidente Bolsonaro fazendo um monte de coisa para se reeleger, perde a eleição, aí vem o presidente Lula, recebe o país mais arrumado do que recebeu, mas com um problema fiscal grave. A primeira decisão dele foi dobrar a posse e aumentar o problema fiscal. Portanto, do ponto de vista do horizonte do empresário que tenta fazer conta e toma uma decisão importante se vai investir ou não, a situação não está clara, você não consegue enxergar. Então, me parece que o Lula não quer arrumar a casa para gerar um ciclo longo de crescimento. Parece que a decisão dele é limpar a biografia, terminar o governo com uma boa popularidade. Eu ainda não entendi exatamente qual é a função objetivo do presidente Lula, mas olhando o que ele tem feito, não me parece que construir as condições para um ciclo mais longo de crescimento é o objetivo dele nesse terceiro mandato. Como é que você vê esse ponto ao qual o Samuel já se referiu, Solange? Quando a gente vai na literatura, falando dos comentaristas lá fora e aqui, há sempre uma disputa muito grande, até teórica, que eu acho fascinante. Espero que a nossa audiência também ache fascinante. Do entendimento das questões fundamentais. Então, a questão fiscal. Sugere a sua intervenção, Samuel, que eles não entendem a questão fiscal como você, economista, entende. Você entende a questão fiscal como um grande obstáculo a qualquer coisa que se queira fazer. Ou se toma conta da questão fiscal, ou não há muita alternativa. Posso só elaborar claro, por que eu acho favor. isso? Aí a gente passa a bola para... Porque é o seguinte, um país, um Estado que não consegue se financiar, significa que estamos sob uma situação que não é sustentável a longo prazo. Se a situação não é sustentável a longo prazo, algum tipo de ajustamento haverá no longo prazo, seja por meio de inflação, seja por meio de novos impostos, seja por meio de redução de alguns gastos que ninguém sabe qual que é. Posso dizer assim, isso é uma lei? Isso é uma lei. Okay. Isso é uma lei da natureza. Uma lei da natureza. Uma vai lei acontecer. Ok, mas você tem que achar que a lei da gravidade existe, certo? Exatamente. Eles acham que não existe. Eu acho que eles acham que não existe.